Em 2018 eu corri a minha primeira e única meia maratona, que foi lá em Santiago, no Chile. E eu usei esse par de tênis aqui. Nossa, tá até com a poeira do Chile ainda. Bom, essa aula não é sobre corrida, nem muito menos sobre tecnologia de tênis. E sim pra te mostrar uma coisa interessante. Você já reparou que o pé direito é a imagem especular do pé esquerdo? Ou seja, se eu colocar esse cara aqui em frente ao espelho, essa é a sua imagem. Ah, e eu também não consigo calçar o pé direito no pé esquerdo, nem muito menos calçar o pé esquerdo no pé direito. Fica meio desconfortável, não é? Isso acontece também com as nossas mãos. A mão direita é a imagem especular da mão esquerda. E eu não consigo sobrepor uma mão em relação à outra. Os dedos ficam certinhos aqui, porém os dedões eles ficam para fora. Esses objetos que são imagens especulares uns dos outros, mas não são sobreponíveis, são chamados de objetos quirais. Quiros vem justamente de mãos. E aí a gente já viu esse termo, por exemplo, em quirurgia, quiropraxia, quiromancia. Será que as nossas moléculas orgânicas também conseguem ser quirais? A isomeria ótica é o segundo caso de estereoisomeria ou isomeria espacial que a gente estuda. A condição de ocorrência básica para que a gente observe a isomeria ótica é a presença desse tal carbono conhecido como quiral, ou então carbono assimétrico. Dá uma olhadinha nesse carbono que a gente colocou aqui. Perceba que ele tem ligações simples e, consequentemente, nós temos 4 ligantes pendurados nesse carbono, que eu chamei aqui genericamente de R. Esses R's eles podem ser átomos ou grupos de átomos. Se o R1 for diferente em relação ao R2, que é diferente de R3 e R4, nós vamos ter então 4 ligantes diferentes entre si. Um carbono quiral, ou também chamado de assimétrico, é justamente aquele que apresenta 4 ligantes diferentes entre si. A representação que os químicos dão para esse carbono aí é através de um asterisco. Carbono assimétrico ou carbono quiral é então representado por um asterisco. Belezinha? Fácil de identificar, né? Deixa eu dar um exemplo para a gente verificar se nós temos isomeria ótica neste composto que é bastante sentido, digamos assim, quando nós fazemos uma atividade física vigorosa e a gente não está muito bem preparado, né? Quer ver? Nós temos aqui o CH3, colocar um carbono, um grupo OH, a carboxila, vou colocar de maneira condensada, C com dupla OH, como sendo COH. E aqui nós temos um átomo de hidrogênio. Bom, esse carbono aqui não dá nem para desconfiar que ele não, que ele seja quiral, porque ele tem 3 hidrogênios pendurados nele, então 3 ligantes iguais. Nesse carbono da carboxila, vou abrir aqui, lembra lá que a carboxila tem uma C com dupla O, OH. Ele não pode ser nem quiral, porque ele não tem nem 4 ligantes, ele tem apenas um ligante, um segundo que é o oxigênio e o terceiro que é todo o resto da cadeia. Então note que aqui a gente não pode ter nenhum carbono quiral. Muito bem, então o resto é esse carbono aqui do meio. Será que ele é quiral? Vamos dar uma olhadinha. Nós temos o OH, que é diferente então da C com dupla OH, que é diferente aqui do átomo de hidrogênio e então diferente do grupo CH3. Note que esse carbono, em relação a ele, nós temos 4 ligantes diferentes entre si. Então, esse carbono é assimétrico, também conhecido como carbono quiral. Consequentemente, por ele ter um carbono quiral, nós podemos falar que essa molécula ela apresenta aquilo que é chamado de isomeria ótica. Mas, Igor, é só isso? Então, a gente identificou a presença de um carbono assimétrico, um carbono quiral, e é só falar que então ele tem a isomeria ótica? Sim. Depois a gente vê o que significa essa tal isomeria ótica, mas a identificação é super simples. E cadê o isômero dele? Dá uma olhadinha. Os isômeros óticos, eles são, assim como as nossas mãos, os tênis, sapatos, objeto e imagem um dos outros. Se a gente considerar aqui, é o ácido lático, eu só coloquei ele na sua forma tetraédrica. Se a gente considerar que essa molécula aqui à esquerda é o objeto, tá aqui, objeto, deixa eu melhorar, opa, não foi, objeto, agora sim. Aqui nós vamos ter a sua imagem especular, imagem especular. É como se nós tivéssemos a mão esquerda e a mão direita. E lembra lá que no início do vídeo eu te mostrei que a mão esquerda em relação à mão direita, elas não são sobreponíveis. Quer ver? Se eu tentar sobrepor uma molécula em relação à outra, note que algumas coisas dão certinhas, Essa hidroxila bate, o carbono bate, hidrogênio aqui já sai, CH3 com aí a carboxila já são grupos diferentes, nem se encontram aqui iguais. Então nós temos duas moléculas que são isômeros entre si,
podem ser consideradas como sendo objeto e imagem. Note que são duas moléculas, mas elas são consideradas objeto e imagem entre si. E são isômeros óticos. E por que são isômeros óticos? Devido à presença aqui de carbonos quirais ou carbonos assimétricos, beleza? Bom, deixa eu colocar aqui, ó. Esse par de moléculas é chamado, então, de isômeros óticos, né? Então, tem um outro nome específico para esses compostos. Eles são chamados aí de enantiômeros. É um nome estranho, né? Enantiômeros. E o que seriam enantiômeros? O par de moléculas que são isômeros óticos entre si, par de moléculas que são objeto e imagem não sobreponíveis. Os isômeros óticos são chamados de enantiômeros, beleza? Muito bem. Bom, vamos dar uma olhadinha no outro composto. Será que este, que tem cadeia cíclica, apresenta carbono quiral? Será que ele apresenta isomeria ótica? Esses grupos CH2 aqui, evidentemente que não, né? Muito menos esse CH3, porque nós temos grupos ou átomos iguais pendurados no mesmo carbono. Fico na dúvida nesses de baixo aqui, ó. Carbono tem um cloro, um hidrogênio e a cadeia cíclica. Esse aqui também pode gerar uma certa dúvida, né? Tem CH3 hidrogênio e a cadeia cíclica. Como é que a gente vai fazer para identificar? Eu vou partir desse carbono aqui à direita e vou seguir observando o que nós temos no sentido anti-horário. A partir dele, ó, eu vou encontrar um CH2, aí eu tenho outro CH2 aqui em cima. Do lado nós temos um CH2 e vamos chegar aqui num CCH3. CCH3. Muito bem. Aí eu vou no sentido horário através desse átomo de carbono. Eu vou encontrar um CCH3, aí lá em cima um CH2, outro CH2 aqui no topo e finaliza com CH2 até encontrar novamente esse carbono. Note que a sequência em vermelho ela não é igual à sequência em azul. CH2, ó, CH3, C, CH3 diferiu. CH2, CH2, C, CH3 e CH2 não bateu aqui. Então perceba que a gente pode considerar esse grupo de vermelho diferente em relação ao grupo de azul, que é diferente de cloro, que é diferente de hidrogênio. E, consequentemente, esse carbono aqui é um carbono assimétrico, um carbono quiral. Será que esse aqui, à esquerda, nós temos um carbono assimétrico ou quiral também? Bom, bora dar uma olhadinha. Mesma coisa. Vou seguir aqui no sentido em vermelho, sentido horário. Nós vamos encontrar, através desse carbono, um CH2, lá em cima, CH2, está aqui. Outro CH2, passa aqui para o lado, CCl. Não vou colocar hidrogênio só para ficar mais fácil, beleza? Vamos ver aqui no sentido anti-horário em azul. Eu vou encontrar CCl, né? Aí temos CH2, lá no topo outro CH2, aqui à esquerda um CH2 e chegamos no carbono que a gente estava analisando. Perceba, a sequência em vermelho é diferente da sequência em azul. CH2, CCl, CH2, CH2, CCl, CH2. Consequentemente, então, são 4 grupos diferentes pendurados nesse mesmo átomo de carbono. Aqui nós temos um carbono assimétrico, um carbono quiral. Esse composto ele também apresenta isomeria ótica. Agora, para ver os isômeros dele, nós precisamos considerar as moléculas que são imagens especulares não sobreponíveis em relação a ele, também chamados de enantiômeros. Beleza? Bom, para que a gente observe a isomeria ótica, então, de maneira muito simples, é só identificar um carbono quiral ou um carbono assimétrico. É aquele que apresenta um total de 4 ligantes que sejam diferentes entre si. Lembrando que esses ligantes são átomos ou grupos de átomos pendurados nesse carbono. Mas por que esses compostos são chamados de isômeros óticos? Te mostro isso na próxima parte. Até mais.